Graças a Deus, com chuva ou sem chuva, estamos aqui. Deus tem uma chuva de bênção para o teu coração. Abra a tua Bíblia, Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel, capítulo 47. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Glória ao nome do Senhor. Estarei lendo a partir do versículo 1. Está ali no Data Show para quem não trouxe a sua Bíblia. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saiu águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Versículo 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos tornozelos. Versículo 4. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Versículo 5. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Ele me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem à campina, e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em chames, viverá por onde quer que passar este rio, e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegar estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde o Enguede até em Egraim. Haverá lugar para se estender redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Versículo 12. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Amém? Levanta a sua mão e fala assim: fala comigo, Senhor, no nome de Jesus. Nós podemos e devemos sempre buscar mais para a nossa vida. Você que tem tido experiências com o Senhor e tem encontrado
coisas boas. Como é bom, né? A gente estar com Deus. Como é bom a gente usufruir do Senhor. De tempo em tempo, algo novo. O nosso Deus é um Deus do renovo, da renovação. O nosso Deus é um Deus bom. E Ele tem coisas para nós que muitas vezes não imaginamos, não paramos para pensar, não nos deixamos algumas vezes nos levar para o manancial de águas vivas. Não deixamos. Deus quer nos conceder experiências marcantes, fortes, mas muitas vezes a gente não consegue caminhar. A pessoa tem uma experiência com Deus e aquilo é bom, mas para, e com o passar do tempo vai perdendo inclusive aquilo que conseguiu. Isso não é bom. Aqui nós estamos no final do livro de Ezequiel, penúltimo capítulo desse livro. Ezequiel profetizou quando o povo de Judá tinha ido para o cativeiro babilônico, depois medo-persa, e Ezequiel é levantado por Deus. O seu livro é um livro de detalhes, um tanto complexo, mas de lindas mensagens. Ele fora um profeta muito fiel, e ele vai trazer aqui nesses 12 versículos uma mensagem linda de restauração para aquele povo que estava no cativeiro, e vai mostrar um projeto de Deus para o futuro. Na verdade, ele vai se reportar lá no início do milênio. O texto tem muito a ver, mas o texto haveria de falar com aquele povo sedento e carente, ainda no cativeiro, de que o Deus de poder podia mudar tudo, podia renovar aquele povo e podia conduzir aquele povo a novas e lindas experiências. Então, ele vai usando aqui uma figura de linguagem, mas que, na verdade, queria tocar o coração daquele povo em cativeiro, e ele faz algumas aplicações bonitas e boas para nós. Ele vai mostrar no texto aqui, na unção do Senhor, que aquele povo podia alcançar sempre mais. Amém? Podemos alcançar sempre mais. Pastor, eu alcancei ali no começo alguma coisa, mas ficou naquilo. Não. Você foi salvo pelo Senhor para alcançar muito dele. Muito. Quando Jesus esteve aqui, literalmente, quando ele se fez homem e veio à terra, ele fez tantas maravilhas que o povo se impressionava. A maioria do povo endurecia o coração, mas aqueles que puderam vislumbrar tudo o que ele fazia, alcançaram muito de Deus. Mas não foi só naquela época. Agora ele enviou o Espírito Santo, o qual nos conduz a experiências lindas e marcantes, e é sobre isso que eu quero ministrar ao teu coração, com base nesse texto. Diga assim: buscando mais de Deus. Você quer mais de Deus ou não? Então o Senhor te convida para buscar mais de Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala: vamos dar uma caminhada nesta noite e buscar mais de Deus? Vamos buscar. Buscando mais de Deus. Experimentando cada vez mais. Mais. Pode colocar aí o fundo musical. Veja bem, aqui vai falar de um rio que haveria de sair debaixo do templo. Debaixo. E aquele rio haveria de
correr ali do templo. E é algo lindo, porque aquele rio ele vai aumentando, ele vai concedendo experiências às vidas que estavam ali, especialmente ao profeta que recebera a mensagem. E depois aquele rio, o rio vivo e abençoador, lá no milênio, ele haverá de purificar as águas do mar morto. Bem ao sul ali de Israel, bem lá embaixo, tem o mar. Aquele mar morto, ele é formado pelas águas que saem do mar da Galileia. E o mar da Galileia recebe águas lá do Monte Hermon, forma aquele mar enorme, por onde Jesus navegou com os discípulos, também andou por sobre o mar, um mar de muito peixe, de muita vida. E depois, de uma maneira impressionante, volta a se tornar o Rio Jordão, e continua aquele rio, mas lá embaixo vai formar o mar, porém o mar morto. Por que é chamado de mar morto? Em torno de 28% do mar é sal. Se você entra no mar morto, você pode entrar, levar a tua Bíblia, só não deixa molhar. Dá para deitar de costa e ficar lendo a Bíblia. Estou exagerando, não. Alguns lêem o jornal, mas a Bíblia é mais interessante. Dá para entrar e ficar ali. Você não vai para um lado nem para o outro. Não tem um peixe ali naquele mar, não tem vida por causa do sal. Quase 30% do mar é sal, não tem como ter vida. E lá no início do milênio, essas águas purificadoras e abençoadoras vão descer, diz a Bíblia, que vão purificar aquele mar. Mas é essas águas que Deus quer usar em nossas vidas. Nós não precisamos esperar o milênio para ver tudo isso. Nós podemos experimentar o melhor de Deus. Nós podemos alcançar mais de Deus, buscando mais de Deus. Se você não buscar, não terá. Interessante que Deus, é Ele quem salva. Aprendemos hoje, com detalhes aqui na escola, com o pastor Marcos. É o Espírito Santo que convence o homem, pecado, juízo e justiça. Só que Ele nunca forçou ninguém. À medida que nós abrimos o coração, Ele vai fazendo essa obra linda. E Ele tem muitas bênçãos para nós, mas Ele vai nos concedendo essas bênçãos, à medida que damos liberdade para Ele fazer isso em nós. Ele quer nos dar mais, mas nós precisamos deixá-lo fazer isso em nós. Amém? Então vamos lá. Buscando mais de Deus. Diga assim: vida com pureza. Olha o versículo 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Interessante. Ele vai ter ali um cordel de medir. Ele vai sair e ele vai fazer umas medidas a partir de agora. E ele vai medir 1000 côvados. O côvado tem diferença do côvado egípcio, 49 centímetros, o côvado romano, 45 centímetros. Vamos ficar com o côvado romano, 45. Aqui 1000 côvados. Ele vai medir, diz o texto, e diz a palavra: e me fez passar pelas águas. Deus fazendo o profeta passar, que me davam pelos tornozelos. Quando ele vai passar pelas águas, aquelas águas que saíram de debaixo do templo, vão dar nos tornozelos dele. Então essa aqui é a primeira palavra que Deus vai falar: pureza, santificação, separação, reconciliação. Mas pastor, por que tornozelo? Aquela época, as famílias não tinham, como temos hoje, um conforto. A gente também reclama da casa ou do apartamento onde mora, mas nós temos todo o conforto, né? A casa muitas vezes tem 1, 2, mais banheiros. Então a pessoa pode usar de manhã, de tarde, tomar quantos banhos quiser. Mas naquele tempo era comum a pessoa chegar em casa para a sua refeição familiar e lavava os pés. Alguns tinham até um escravo que fazia isso.
O outro, alguém da casa, a mulher podia fazer com o marido e o marido com a mulher também. Então ali colocava-se uma bacia e lavava os pés. Ninguém fazia a refeição sem lavar. Obviamente lavando os pés, estaria lavando as mãos. Mas lavando os pés, por que os pés? Até o tornozelo, por causa da sujeira. Naquele tempo andava de sandália. Hoje a gente tem sapatos bonitos também, né? Naquele tempo não tinha. Quem estava bem de vida andava com a sandália, né? Alguns nem isso. Então, quando chegava, obviamente os pés estavam sujos. E quando eles iam alimentar, interessante que nós temos mesas hoje diferentes, a gente se assenta e come ali com muita tranquilidade, mas naquele tempo as mesas eram baixinhas, e a pessoa ficava ali numa posição que os pés não estavam tão longe do rosto. Então, era uma posição assim, diferente de hoje, muito diferente. Então, eles entendiam, tem que lavar os pés. E estava purificado de toda a sujeira que tivera até então. A Jussiane, quando vê alguma coisa lá, ela fica meio indignada, mas aquilo não estava acostumado. Quando vê ali alguma história bíblica, recorte essas histórias, né? Pô, mas ninguém toma banho dessa turma aí. Toma, né? Todo ano toma um banho, né? Uma vez, mas eles lavavam os pés, era comum. E lavando os pés era comum passar água no rosto, e as mãos obviamente estavam limpas. Mas os pés eram o problema. Para se sentir purificado, precisava lavar os pés, e até os tornozelos. Então aquilo indicava pureza. O que essas águas, quando saem? O primeiro contato aqui com o profeta era purificação pessoal. Aquelas águas estavam ali inicialmente purificando. Essa aqui é a experiência inicial que nós temos com o Senhor. Quando o Senhor vem até nós, conforme aprendemos hoje, inclusive, o Espírito Santo nos convence que somos pecadores. E nos convence que tem um juízo pela frente, que teremos que prestar contas. E com isso, nós deixamos o Espírito Santo trabalhar em nós. E a obra inicial do Espírito de Deus é nos purificar. Porque o Senhor nos atrai a Ele com cordas de amor, como diz o profeta Oséias. Porém, a gente precisa de uma purificação. O ser humano, desde Adão e Eva, tem pecado. Então, essa purificação é necessária. Todos pecaram, diz Paulo em Romanos 3, 23, e carecem da glória de Deus, ou carecem de uma purificação pessoal, e carecem de uma santificação. Então nós precisamos disso. É a obra inicial, mas depois Deus vai santificando, tem uma santificação inicial, tem a progressiva, mas eu estou tratando dessa santificação no momento da conversão. O Senhor nos purifica, o Senhor nos santifica, o Senhor faz com que os nossos pés que estavam caminhando no mundo, passe a andar no novo caminho, e esse novo caminho é Jesus, que também é a vida, que é tudo para nós. Então, o que Deus está falando com o profeta e conosco, que Ele quer nos purificar. Só que a gente tem que se manter puro. Então, aquelas águas cobriam os tornozelos. Você precisa estar sempre purificado. Cada dia, busque do Senhor santificação. Não se conforme com a vida qualquer. Não é de qualquer maneira que nós vamos entrar no céu. Pastor, eu levantei a mão, entreguei o coração para Jesus. Está tudo resolvido? Não. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 13, para citar um de centenas de versículos que nos leva a pensar assim. A gente tem que perseverar nessa vida de purificação, de santificação, de consagração, vida com Deus. Busque sempre
a purificação. Busque sempre pureza na tua alma, na tua vida, os tornozelos lavados, e nos indica que podemos ser puros. Amém? Você quer isso para você? Glória a Deus. Vamos lá. Buscando mais de Deus. Aqui é o início. Segundo lugar, diga assim: vida com oração. A gente começa com purificação, mas aqui no versículo 4 diz: mas mediu mais 1000 côvados, né? E me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Inicialmente estava ali nos pés, agora essas águas vão alcançar os joelhos. Os joelhos. Depois da conversão, a gente precisa ter os joelhos funcionando bem. A vida de oração. Vida de oração. Quando o profeta recebe aquelas águas purificadoras, abençoadoras, e aquelas águas chegam aos joelhos, estava indicando ali para ele oração. Aquele povo que estava vindo do cativeiro precisava de oração. Sobretudo agora, de oração. E Deus está dizendo para nós, nesta noite, depois da conversão, é oração. Pastor, mas isso é simplista? Não é. Aquele tempo, o tempo de Israel, aquele povo falava com Deus, sim. Estava ali: Senhor, abençoa nossas vidas. Quando tinha uma necessidade maior, levavam um sacrifício, e por meio de um sacerdote ofertava aquele sacrifício, e tinha ali um contato maior com Deus. Mas quando Jesus morreu na cruz, na hora nona, na terceira, 15 horas do nosso horário hoje, exatamente naquele momento, quando ele disse assim: está consumado, as duas últimas palavras que ele vai falar ali na cruz, a Bíblia diz que ele rendeu o Espírito, ele rendeu, ali estava a grande obra completada, ele se entrega por nós. Ele tinha sofrido fisicamente como ninguém sofreu, ele tinha sofrido na cruz dores atrozes, depois sofrido na cruz moralmente como ninguém sofreu. Ele foi injuriado, ele foi zombado por todos que ali passavam, inclusive os líderes religiosos, e ele sofreu espiritualmente, porque ele suportou sobre si os nossos pecados, o pecado de quem tinha vivido, estava vivendo e viveria ainda. Então foi um peso incrível. Quando ele falou está consumado, ele estava dizendo: a obra está feita, a salvação está realizada. E naquele mesmo instante o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. De alto a baixo, era um véu alto, espesso, de alto a baixo, mostrando que o sacrifício de Jesus foi aceito. Mostrando que a partir dali a salvação estava concretizada e consumada, como ele disse. E agora, todos que nele crescem, podiam adentrar o lugar santo dos santos, que somente o sumo sacerdote fazia uma vez por ano. O lugar santo, onde era oferecido ali, colocado azeite no candelabro, tocava os pães ali sobre a mesa, e era um momento que o sacerdote entrava 9 da manhã e 3 da tarde do nosso horário, e fazia aquilo. Era um serviço sagrado. Mas o véu estava entre o lugar santo e santo do santo. Ali, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava para buscar o pecado da nação, o perdão do pecado da nação. E agora Jesus, quando ele completou a grande obra, o véu se rasgou, e aquele lugar estava aberto. Isso significa que agora nós não dependemos de ninguém para buscar a Deus. Você não depende de sacerdote algum. Você pode, até deve pedir oração por alguém, mas você não depende.
Se aquela pessoa vai orar por você, ótimo, você não depende. Você pode e deve ir à presença de Deus e buscá-lo de todo o teu coração. Águas que se dava pelos joelhos, você precisa deixar essas águas purificadoras e abençoadoras tocar a tua vida de oração. E você pode aproveitar isso e ir à presença de Deus e buscá-lo, e clamar a Ele, e pedir mais. Você pode pensar, pastor, eu quero mais de Deus. Busca. Eu quero sentir mais Deus. Peça. Jesus falou, pedi e dar-se-vos-á. Nós precisamos ter uma oração pessoal, a gente com Deus. Podemos, uma oração intencional. Você tem que chegar de uma maneira clara, direta a Deus e falar, Senhor, eu estou te buscando e eu estou te apresentando os meus pedidos que para mim são especiais. Você pode ir à presença de Deus, você pode adentrar no lugar santo dos santos, você pode chegar no melhor de Deus e clamar a Ele e sentir a presença dEle. E sentir Ele te envolvendo numa nuvem de bênção toda especial. Você tem necessidades? Clama ao Senhor. O Senhor realizou uma obra não somente para a tua santificação inicial, mas para te levar a uma consagração de vida. E essa consagração implica em oração. E a oração faz parte do teu viver. Aproveita. Olha, Antigo Testamento tinha isso não. As pessoas tinham pouco contatos pessoais com Deus. Hoje nós podemos falar com Deus quantas vezes quisermos no dia. Você pode levantar de manhã e falar à vontade com Deus. 1, 2 horas mais. Você pode falar. Você pode vir à igreja e falar com o Senhor. Você pode estar andando pelas ruas de Maringá e falando com Deus. Tem gente que vai fazer caminhada e aproveita e fala com Deus. Alguém passa perto e fala, está louco. Ele fala, por Jesus, e vai falando com Deus. A gente pode orar a qualquer momento. E quando a gente dá liberdade para Deus, a gente começa a orar, a gente entra no Santo dos Santos. E quando entramos no Santo dos Santos, nós começamos a sentir Deus, e vamos sentir aquela presença, e a nossa vida vai alcançando mais e mais de Deus, e vamos sentindo Deus resolver as pendências interiores, e a gente clama, e a gente alcança, e a gente quer mais, e alcança mais do Senhor. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Vamos lá, buscando mais de Deus. Diga assim, vida com crescimento. É maravilhoso isso. Aqui no versículo 4 ainda, na parte B, vai dizer, mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Veja bem, começou a ir até os tornozelos. As águas chegaram ao joelhos, e agora chegou nos lombos, já estava ali a metade dentro da água. E eu estava falando com Deus, e Deus falando comigo, isso implica em crescimento. Tem gente que começa só naquela entrega inicial, como disse há pouco. Tem outros que vão além, vão para a oração. E tem gente mais desejosa de Deus, que busca mais, que querem mais, que querem que essas águas santas comecem a tocar o seu corpo, que quer sentir muito mais essa presença abençoadora do Senhor, esse crescimento gracioso, gostoso, até mesmo vistoso. Deus tem isso para nós. Deus quer enviar para você águas que vão saciar o desejo da tua alma. Você não precisa viver uma vida cristã assim rasinha, né? Tem gente com a vida, como é que está aí? Você quase desviando, pastor.
Por quê? Porque ele entrou só os tornozelos, né? Ele não saiu dali, ele não chegou nem na oração. E quando a gente chega numa vida de oração, a sequência é alcançar mais mesmo. Aí as águas vão crescendo e vão atingindo os lombos, e a gente vai sentindo que Deus é mais, amém? Deus é mais, Deus é e quer ser mais em nossas vidas. Deus tem coisas lindas para você. Deixa as águas tocar a tua vida, deixa águas vivas mudar a tua maneira de ser, a tua maneira de existir. Você pode alcançar mais. Por que não? Por que a gente continuar sendo o mesmo ou a mesma pessoa cristã de sempre? Por que não buscar mais de Deus? Por que não procurar entender e vivenciar tudo de bom que Deus tem? Alguém fala, pastor, eu sou cristão, mas eu estou meio oprimido. É possível? Falta Deus, falta mais de Deus. Pastor, eu estou entrando em depressão. Por quê? Porque está faltando mais de Deus. Está faltando mais de Deus. A gente muitas vezes não deixa Deus nos levar a algo maior. Jesus disse, no último dia da festa em Jerusalém, quem tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Deus quer enviar essas águas vivas sobre você. Ele quer que essas águas vivas domine o teu ser e te leve a experiências impensáveis, coisas maravilhosas. Coisas maravilhosas Deus tem. Cresça. Você pode crescer. Você pode crescer, como diz Pedro. Antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. O que é crescer na graça, pastor? É alcançar mais. É ter uma bênção hoje, outra maior amanhã. É buscar de Deus mais. E sentir Deus de uma maneira forte na alma. Deus tem isso para você. Amém? Vamos encerrar essa palavra. Quarto e última divisão. Buscando mais de Deus. Diga assim, vida com abundância. Olha o versículo 5. Mediu ainda outros 1000. E era já um rio que eu não podia atravessar. O profeta vivenciando aquilo. Porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar. Agora o rio cobriu. O rio era maior do que o profeta. Ele estava agora mergulhado dentro do rio de Deus. E Deus estava ensinando para ele, agora você encontrou águas abundantes. Agora você encontrou o melhor que eu tenho. O melhor. Quando a gente perde, entra totalmente no rio, como é o caso, a gente perde o autocontrole pessoal. A gente perde o domínio próprio que temos. E a gente deixa a partir dali o Espírito Santo de Deus nos conduzir. Águas que cobriam o profeta. Nós precisamos mergulhar firmemente e falar, Senhor, me conduza. Senhor, me dirija. Eu quero perder o meu controle. Eu quero entrar nesse rio. E eu quero vivenciar tudo de bom. Eu quero alcançar tudo que sonhei. E o Espírito Santo vai te conduzindo. Ele vai te levando. E você vai alcançando. E você vai tendo experiências. E você vai experimentando aquilo que é espiritual. Aquilo que é sobrenatural, aquilo que é celestial. Você vai alcançando, quem sabe, coisas que buscou no passado, mas não imaginava.
Mas isso só é possível quando nós deixamos essas águas ir dominando o nosso viver. Águas que saem debaixo do limiar do templo, como diz o versículo 1. Águas purificadoras, abençoadoras, transformadoras. Deixa essas águas dominar você. E aí você fala, eu não consigo mais controlar a minha vida. Eu não consigo mais fazer o que eu fazia. Eu nem quero fazer aquilo. O Senhor agora está no controle. O Senhor me conduza. Eu estou totalmente satisfeito em Ti. Aí o Espírito Santo te conduz. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo habita em você. Essa história com Israel vai terminar lá no milênio. Israel foi desobediente. Israel foi para o cativeiro naquela época, no caso Judá, pela desobediência, sofreu 70 anos de cativeiro para os primeiros voltar, alguns ficaram mais tempo. Israel volta, nunca se libertaram totalmente, sempre tinha um império, depois dos Medo-Persas tiveram os gregos, os romanos, porém Israel não soube enxergar a vinda de Jesus, não conseguiu, como nação, não conseguiu vivenciar o melhor do Senhor, não conseguiu, como ele mesmo disse, o tempo da visitação, passou por ele. Aí agora no ano 70 da era cristã, Israel vai à bancarrota, e vai se espalhar pelo mundo, e vai ficar até 1948, olha quanto tempo, sem uma pátria. Agora Israel volta para a sua pátria. Tem ali, é uma nação pequena, comprida, se não larga, mas se você medir toda a terra de Israel, é menor do que Sergipe, e Sergipe é o menor estado do Brasil. E naquela terra, Israel foi para lá, 48, mais ainda no ano de 1950, e vai estabelecendo. E Deus preparou os Estados Unidos da América. Se você não gosta dos Estados Unidos da América, pode até não gostar, é problema de cada um. Mas os Estados Unidos acaba sendo usado. Os Estados Unidos é um país, hoje, um tanto distante do Evangelho puro, mas é um país cristão. E Deus levantou aquela nação para proteger. Você vai no mar Mediterrâneo ali em frente, tem navios norte-americanos, e os Estados Unidos mandam tecnologia. Israel se defende, ali ele está sempre brigando, né? E o Irã manda uma bomba e ele tem a defesa. Mas é o tempo todo em guerra, sempre tem um Hamas atacando. Israel sempre passou por isso. Nós teremos a grande tribulação, e na metade da grande tribulação, o anticristo vai ter um rompimento definitivo com Israel, e vai perseguir, e o sofrimento será maior ainda. Mas quando começar o milênio, é exatamente no tempo que Jesus vai voltar, e ele vai estabelecer o seu reino milenar lá em Jerusalém, e o restante daquele povo vai reinar com Cristo lá em Jerusalém, Israel. Nós, a igreja, voltaremos, porque já estaremos arrebatados no início da grande tribulação, e voltaremos com Jesus e vamos reinar com ele. Então, exatamente naquele começo, Israel vai vivenciar isso aqui. Mas nós podemos vivenciar agora. O nosso tempo não é aquele, o nosso tempo é agora. Você pode experimentar mais de Deus e alcançar mais de Deus. Você pode ter uma vida de pureza, uma vida de oração, uma vida com crescimento, uma vida abundante, uma vida verdadeiramente maravilhosa. Você pode. Israel vai viver aquilo no milênio? Vai. Quem sobrar, o restante, o remanescente, mas nós podemos alcançar. Conclusão. Eu quero só ler aqui o versículo 8 e 12, para repetir o que eu falei no início, concluindo. Vamos ficar de pé, o louvor pode vir à frente, pode ficar de pé. O versículo 8 diz assim: então me disse, essas águas saem para a região oriental, e descem a Campinam, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Vai purificar, aquele mar vai ter vida. E no versículo 12, olha que lindo isso aqui, irmãos, versículo 12.
junto ao rio, aquele rio de Deus, às ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Lá no início do milênio, vai descer ali para o sul, onde tinha Mar Morto, aquela água vai trazer vida ali de uma maneira impressionante. Não fenecerá a sua folha, e nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, lá do santuário do templo, o seu fruto servirá de alimento. Ali aquele rio vai descer, e dos dois lados terão árvore cujo fruto será alimento, um alimento de Deus para aquele povo do milênio. E a sua folha de remédio, milênio não vai morrer ninguém, Israel então que não vai. Então aquele rio vai fornecer ali um alimento saudável para quem é ali, e a folha remédio. Por isso que ali, quando fala, quem morrer de 100 anos morre novo. Então 1000, tem pessoa que vai viver os 1000 anos do milênio, vai voltar à vida lá do início, né? Matusalém, 969 anos. Então é algo excepcional. Israel vai vivenciar, é uma palavra, mas nós podemos usufruir isso agora. O Senhor quer que nós tenhamos essa vida abundante, abençoada, para Ele alimentar a nossa alma agora e curar as nossas enfermidades. Ele já nos oferece um verdadeiro alimento espiritual e uma saúde sobrenatural. Toma posse disso, receba mais de Deus, buscando mais do Senhor.